Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Lourdes e hoje iremos estudar semelhanças atômicas. Para darmos início ao estudo de semelhanças atômicas, vamos ter que entender primeiro o que é número atômico. O que vem ser número atômico? Corresponde à quantidade de prótons existente no núcleo do átomo de determinado elemento químico. Logo, eu posso dizer que Z é igual a P. Z representando o número atômico e P representando o número de prótons. E o número de prótons sempre vai ser igual ao número de elétrons. Isto é, se o átomo estiver no seu estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Em nosso exemplo aqui, nós temos o sódio. O número atômico dele é 11. Ora, turma, se o número atômico do sódio é 11, significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. E o número de massa? O número de massa corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons. E nós vamos utilizar muito esta fórmula, A representando o número de massa, P, o número de prótons, e N, o número de nêutrons. A massa é igual aos prótons mais os nêutrons. Exemplo, vamos fazer um exercício para ver como é que funciona. Qual o valor do número de massa de um átomo de carbono composto de 6 prótons e 7 nêutrons? Ora, eu tenho quantos prótons? 6. Quantos nêutrons? 7. Utilizando a fórmula da massa, que é igual ao prótons mais os nêutrons, vamos fazer a substituição dos prótons, que é 6, e os nêutrons, que é 7. Substituindo, temos 6 mais 7, 13. Portanto, o número de massa do carbono é 13. Determine a quantidade de nêutrons contidos no átomo de cloro. Aqui o cloro, com número atômico 17 e massa 37. Ora, o número atômico não é igual ao número de prótons, significa que ele vai ter 17 prótons. A massa, 37. Agora, basta substituir na fórmula. A fórmula não é a massa, que é igual aos prótons, mais os nêutrons, só que cuidado, aqui eu quero saber quantos nêutrons, não é a massa, é quantos nêutrons. Então, eu vou tirar essa fórmula aqui, eu vou colocar em função de N. N vai ser igual a A menos P. Logo, quem é A? 37. Quem é P? 17. 37 menos 17 é igual a 20. Agora sim, vamos estudar semelhanças atômicas. Nós vamos estudar 4 tipos, que são os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. Vamos começar com os isótopos. Isótopos são átomos que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa. Exemplo, nós temos aqui o hidrogênio. Observem que ele apresenta o mesmo número atômico e diferente número de massa. Esses isótopos do hidrogênio, eles recebem nomes especiais. No caso, prótio, o prótio, deutério e o trítio. Então, nós temos 3 formas isotópicas do hidrogênio na natureza, sendo que cada um deles tem um número de massa diferente por conta do nêutron no núcleo. Este aqui não tem nenhum nêutron, esse aqui já apresenta 1 e esse aqui apresenta 2 nêutrons. O carbono, observem que apresenta o mesmo número, nós temos 3 tipos de carbono. Nós temos o carbono 12, o 13 e o 11. Ora, eles apresentam o mesmo número de prótons, logo eles são isótopos. O cloro, observando aí esses 2 cloros, nós temos mesmo número atômico, que é o número de prótons, e diferente número de massa. Logo, esses 2 aqui, eles são ditos isótopos. Isóbaros,
que são isóbaros? Os isóbaros são átomos que apresentam mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Olha só, isóbaros, mesmo número de massa. Exemplo, nós temos o cálcio e o argônio. Observem que eles apresentam mesma massa e diferente número de prótons, que é o número atômico. Nós temos aqui o carbono e o nitrogênio, mesmo número de massa e diferente número atômico. Temos o fósforo e o silício, que apresentam o mesmo número de massa e diferente número atômico. Logo, eles são isóbaros por conta dessa semelhança aqui no número de massa. Isótonos. Aqui nos isótonos, muito cuidado. Átomos isótonos, nós não vamos observar logo de cara, como fizemos com os isótopos e os isóbaros. Isótonos nós vamos ter que fazer uma continha. Por quê? Porque são átomos que possuem mesmo número de nêutrons. Olha, o berílio e o boro. Ó, eu tenho massa do berílio 10, do boro 11. Número atômico do berílio 4, do boro 5. Mas, observando aqui o número de nêutrons, como é que eu determinei esse número de nêutrons? Eu peguei o número atômico, subtraí o número de prótons, que deu 6 nêutrons. A massa menos o número de prótons, 6 nêutrons. Logo, mesmo número de nêutrons é dito isótonos. Resumo do que eu acabei de falar, para fixar o conteúdo. Eu tenho 3 tipos de semelhanças atômicas. Logo, eu tenho isótopos, ó, P, que é igual a prótons. Isóbaros, o A, que é igual a massa. Isótonos, N, que é igual a nêutrons. Então, a gente pode ir logo pela denominação, a gente já pode identificar essas semelhanças. E agora uma espécie especial, são espécies isoeletrônicas. O que são essas espécies? São as espécies químicas que possuem a mesma quantidade de elétrons. Exemplo, nós temos aí essas 3 espécies. Nós temos o sódio, vamos determinar quantos elétrons esse sódio tem. Ele tem número atômico 11, sempre vocês vão olhar para o número atômico e a carga. Número atômico 11, aqui essa carga positiva significa que ele perdeu um elétron. Logo, ele ficou com quantos? 10. Aqui nessa espécie, número atômico desse oxigênio é 8. Carga negativa significa que ele ganhou. Logo, 8 mais 2, 10 elétrons. Aqui não tem carga nenhuma, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Se ele tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Logo, percebam que as 3 espécies apresentam número de elétrons iguais. Logo, eu digo que essas espécies químicas são isoeletrônicas. Eu tenho aqui essa representação genérica desses 2 átomos, o átomo G e o átomo H. Ora, no átomo G, eu tenho quantos elétrons aqui? Quantos prótons, aliás? 9. Mas ele tem uma carga. Fica com quantos elétrons? Aqui, uma carga negativa significa que ele ganhou um elétron. Então, ele tinha 9, ganhou 1, 10. 10 elétrons. Esse H aqui, ele tem número atômico 13. Significa que ele tem 13 prótons e 13 elétrons. Só que aqui esse sinal positivo aqui, essa carga 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Logo, ele ficou com quanto? 13 menos 3, 10. Então, essas 2 espécies aqui, elas também são isoeletrônicas, porque apresentam o mesmo número de elétrons. Vamos treinar. Os elementos químicos cálcio, potássio e argônio focalizados abaixo são, vamos ver as opções. Ora, olhando para eles, eu quero saber se eles são isótopos, isóbaros ou isótonos.
que tem de semelhante aqui? Não é o número de massa? Ó, ele tem número atômico, ó, diferente. Igual número de massa. Logo aqui não precisa nem fazer cálculo. De cara eu já digo que eles são isóbaros. Sabendo que os átomos Y, um átomo Y e o argônio são isótopos, olha só o que eu estou falando, isótopos, apresentam o mesmo número de prótons. Pode-se afirmar que o número de massa de Y é igual a... Vamos determinar o número de massa? Ora, turma, para determinar o número de massa, eu tenho que determinar quem é X. Se eles são isótopos, X é igual a 18. Não apresenta o mesmo número de prótons? Se esse tem 18, esse aqui também tem. Então, X tem 18. O que eu vou fazer? Eu quero saber o número de massa de Y. Simples. Onde tem X, eu vou substituir por 18. 2 vezes 18, de 36. Substituir aqui. Ó, 2x é igual a 2 vezes 18, 36. Qual é a opção? D. As espécies químicas, tá aqui as espécies químicas, representam átomos com igual número de prótons, ou seja, se apresentam igual número de prótons, eles são o quê? Isótopos. O número de nêutrons encontrados em A e B é respectivamente. Ora, turma, aqui vai exigir um pouquinho mais de cálculo. Vamos, então, fazer e determinar o valor de X. Como? Eu já sei que eles são isótopos. Então, esse número atômico aqui, que representa o número de prótons, tem que ser igual a esse aqui, que representa o número de prótons de B. Igualando, eu vou, tá, organizar aqui. Eu peguei aqui esse 2x, coloquei tudo que tem X de um lado e toda a parte numérica eu joguei para cá. Arrumei aqui, ficou dessa forma. Ora, x menos 2x, menos x. Menos 10, menos 5, menos 15. Encontrei o valor de x, só que está negativo. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1. X é igual a 15. Descobrindo aqui o valor de x, o que nós vamos fazer? Vamos substituir. Onde tem x, eu vou substituir por 15. Ora, substituindo aqui os valores, nós vamos encontrar exatamente o valor do número de prótons de cada elemento e o número de massa. Agora sim, eu vou determinar o número de nêutrons de A. O número de nêutrons de A vai ser 45 menos 20, que é 25. Agora, o número de nêutrons de B, 43 menos 20, que dá 23. Qual é a opção? Opção A. Gente, a nossa aula de hoje foi sobre semelhanças atômicas. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de curtir. Até a próxima!